pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso treinamento aí com a especialista no Mercado Livre, Jéssica Thyssen, que vai conduzir aí a nossa reunião, o nosso encontro. Parabéns por você que em pleno dia de semana está dedicando esse momento aqui para estar aprendendo, para estar se informando, né, se capacitando nesse mercado. Me ajudem a receber, me reduz aí. Jéssica, muito bem-vinda aí ao nosso encontro. A sala está contigo. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Oi, Fernanda, obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar com vocês. Eu acho que esse é um momento que a gente tem aí para poder falar um pouquinho de mercado, falar um pouquinho do que está acontecendo, tirar algumas dúvidas, né? Esclarecer algumas coisas. Eu acho que é super importante para vocês que estão na ponta, que estão no dia a dia aí em campo, vocês terem o máximo de informação possível para vocês poderem levar ao cliente de vocês e poder despertar nele o interesse para realmente mudar, né, mudar a sua empresa, o seu negócio e vir para o mercado de energia livre, né. No final das contas aqui está todo mundo buscando o maior número possível de clientes, né, ter o maior ganho possível aí, e a gente está aqui para ajudar, para colaborar, né, Fernanda? Então, a nossa ideia é fazer com que vocês tenham bastante efetividade na ponta. Hoje eu quero começar a conversa com vocês mostrando o vídeo do nosso parque. Esse vídeo está fresquinho, saiu ontem. Imagino que todo mundo aqui já tenha me visto em algum momento, ou minimamente sabe um pouco da estrutura da 2W, né? Porque acompanha aí a nossa história, acompanha os treinamentos aí junto com o time da Reduz. Mas a 2W, ela é uma empresa que existe aí no mercado há 16 anos, mas em mais ou menos 4 anos atrás, ela decidiu se tornar, além de uma comercializadora, uma geradora de energia. E hoje nós já somos uma das principais geradoras de energia limpa do Brasil. Então, essa nossa energia, ela é oriunda aí dos nossos parques, né? Temos 2 parques, que é o Anemos e o Kairós. O Anemos que está aí, então, em fase final da conclusão dele, ele iniciou a geração de energia no início de 2023, desse ano, e agora a gente está concluindo ele com todos os nossos aerogeradores em pleno funcionamento. E nós temos o Kairós, que está em construção ainda, que deve iniciar a geração da energia agora, em janeiro, é a estimativa, tá? Saiu um videozinho aqui, eu quero compartilhar com vocês, para a gente poder, deixa eu ver se eu consigo, deixa eu abrir ele aqui numa janela do Chrome, porque senão eu não consigo compartilhar com áudio, peraí. Reforçar aí para os parceiros que estão na sala, né? A Reduz, ela é muito feliz aí pela conquista aí dessa parceria, dessa grande aliança comercial que nós temos hoje junto com a 2W Ecobank, e eu tenho certeza que grandes negócios e um futuro muito próspero aí está nascendo, né? Então, obrigada aí, time, por estar conosco, Jéssica, aí, em nome da 2W aí, valeu a parceria. Eu que agradeço. Bom, já que tá todo mundo vendo, eu vou soltar aqui para vocês darem uma olhadinha. Esse é o nosso Parque Anemos, que fica lá no Rio Grande do Norte, tá? Eu acho legal aí vocês conhecerem um pouquinho da nossa estrutura e como é que ela tá ficando linda. Então, aqui foi um pouquinho da nossa nova estrutura, que é um dos nossos parques que está sendo gerada energia, né? E o intuito da 2W, como empresa, é poder levar uma solução para os nossos clientes que faça sentido.
uma solução que seja, além de uma solução que vai trazer economia para ele, mas uma solução que vai trazer ainda mais rentabilidade e credibilidade para a empresa. Porque a partir do momento que o cliente passa a consumir da 2W, ela passa a consumir uma energia que é limpa. Então, ela passa a contribuir para o nosso meio, ela deixa de emitir gás carbônico na atmosfera, né? E isso é extremamente relevante, porque eu não sei onde todos estão localizados, mas nós temos enfrentados períodos muito difíceis no Brasil nesse momento, né? A gente tem aí o Rio de Janeiro registrando as maiores temperaturas já vistas, chegou aí a 60 graus. Tivemos na semana passada mortes por calor, Amazônia seca, os botos lá morrendo por falta de água no rio. E aqui no sul, eu fico em Florianópolis, Santa Catarina, nós estamos embaixo d'água. Então, muitas cidades aqui no nosso entorno, Rio do Sul, a região do Vale do Itajaí, totalmente alagada, tem sido uma das piores enchentes da história, muitas e muitas e muitas centenas de famílias que perderam tudo. Então, a gente está vivendo nesse momento uma transição climática muito negativa. Claro que a gente está sofrendo aqui, né, o impacto do El Niño, mas cada vez mais, quando a gente para ler as notícias da mídia mundial, a gente só ouve falar de desastres ambientais. E aí isso aqui parece papo de Greta, né? Parece que eu tô querendo abraçar as árvores, mas não tem nada a ver com isso. O que está acontecendo realmente é um impacto do que a gente, seres humanos, causamos ao meio ambiente, isso é fato, né? A gente está hoje com um buraco na camada de ozônio que ele chega a ser 3 vezes maior do que o Brasil. Então, assim, ele é extremamente grande. Nós estamos tendo impactos bem diferentes, por exemplo, está nascendo flores nas calotas polares. Então, onde só havia um gelo, já temos flores agora. Então, isso tudo é impacto do nosso meio, do tudo que a gente emite, né? Porque cada vez mais a tecnologia avançou, a gente tem mais estrutura, mais carro, mais telefone, mais consumo de energia, mais geração de CO2, e em contrapartida a gente não consegue compensar tudo que a gente está emitindo, infelizmente, né? E isso é normal com a industrialização e tudo mais, mas agora o mundo entendeu que ou a gente reverte esse cenário, ou a gente não vai ter cenário para poder atuar no futuro, né? E aí, com isso, com o mundo começando a querer mudar a estrutura de como se relaciona com o meio, a gente começa a enxergar muita oportunidade. E aí, isso é muito importante de vocês saberem. Primeiro, no mês passado, a gente teve aqui no Brasil a regularização do mercado de carbono. O que isso significa? Significa que as empresas que estão fazendo a sua produção e estão emitindo acima de um determinado nível de tonelada de CO2, elas vão obrigatoriamente precisar comprar créditos para compensar a emissão que elas estão fazendo. E as empresas que estão fazendo a sua produção e gerando menos gás carbônico do que o limite, elas vão poder vender os créditos que sobrarem. Então, a gente está falando que está nascendo no Brasil um novo mercado, o mercado de créditos de carbono. A gente, 2W, já está habilitado para trabalhar com o mercado de carbono e a gente já quer ajudar os nossos clientes com esse mercado novo. Então, para muitos clientes dos quais a gente vem negociando, a gente já está oferecendo agregado ao nosso produto relatório de emissão de carbono. Por quê? Porque eu não sei se todos vocês aqui já tiveram a oportunidade de participar de alguma reunião com algum executivo nosso, mas hoje a 2W, ela tem o intuito de não apenas levar energia limpa com redução de custo, ela tem o intuito de levar para o cliente solução. Então, dentro das nossas soluções, a gente agrega diversos produtos que vão trazer maior rentabilidade para o cliente. A gente está no momento que a gente acredita que só energia barata, né, só preço, não é suficiente para o cliente, né, porque preço todo mundo tem.
e todo mundo vai ter preço para oferecer para os clientes, né? A gente precisa agora de diferencial, e a gente precisa ajudar as empresas a se destacarem no mercado, para elas continuarem crescendo e rentabilizar, né? Então, a gente vai fazer isso através dos serviços que a gente vai oferecer para os nossos clientes. E isso aqui é o grande diferencial da 2W, é isso que vai fazer com que o cliente que vocês abordarem fique interessado em receber uma proposta nossa. Porque, sim, vamos oferecer uma energia que é limpa, então o cliente que passa a consumir com a 2W, ele deixa de consumir uma energia suja e ele deixa de emitir o CO2 na emissão na produção dele com relação ao consumo de energia. Essa energia, ela ainda é mais barata do que a da distribuidora, então ele vai ter uma economia. Ele está economizando gás carbônico, ele está economizando dinheiro. E aí, por fim, a gente vai agregar valor para esse cliente. Então, de que forma a gente vai agregar valor? Bom, a gente vai levar diagnóstico de emissão de carbono, então, para as empresas que já forem obrigatórias, a partir do ano que vem, fazer a sua compensação de emissão de gás carbônico, né, e fazer fazer esse balanço do que está emitindo, a gente vai poder fornecer isso para eles, sem custo, atrelado ao nosso produto. A gente está oferecendo para os nossos clientes consultoria de marca. Então, assim, ser sustentável é importante para a sobrevivência, mas também é importante porque o consumidor atual valoriza isso. A nova geração, que é a geração de novos consumidores, é o pessoal que nasceu aí depois dos anos 2000, principalmente, são os nossos adolescentes, né, os nossos jovens, eles estão vindo para esse mercado agora, e eles vêm com um modelo muito diferente de pensamento, eles estão muito preocupados com o meio, estão preocupados com os produtos não terem agrotóxico, de os produtos não serem testados em animais, estão preocupados com reciclagem, então eles vêm com uma mentalidade já muito voltada para o consumo de produtos que sejam voltados para a parte sustentável, né? E as empresas que quiserem continuar vendendo o seu produto para esse público, que é o próximo público consumidor, elas vão precisar se adequar a essa realidade, né? Só que não adianta você ser e não contar para o mercado que você é. É extremamente importante você demonstrar para o mercado que você é sustentável, né? Então, por isso, a gente entrega para os nossos clientes uma consultoria de marketing, onde a gente vai fazer todo um estudo do negócio do cliente, do mercado do cliente, e vai reposicionar a marca dele. Vai fazer site, Instagram, mídia, nova logo, enfim, vai fazer todo o trabalho que uma agência de marketing faria para mostrar para o mercado que aquele cliente ele é sustentável. Então, esse é um outro produto extremamente relevante que a gente traz para os nossos clientes, que agrega valor ao negócio dele, porque ele começa a poder demonstrar sua marca no mercado. E isso vai trazer rentabilidade para o cliente, porque tem muita gente que hoje não faz mais transações porque a sua marca não é conhecida no mercado. E a partir do momento que você começa a fazer a sua marca se tornar conhecida no mercado, você abre novas oportunidades para que os clientes possam achar essa empresa e consumir esses produtos. Então, esse é mais um dos produtos que a gente vai levar para os nossos clientes para que eles possam ter diferenciais competitivos, né? Depois disso, a gente também quer entregar para os nossos clientes carregadores elétricos. A gente está vendo aí uma crescente no mercado brasileiro para carros elétricos. A BYD, que hoje é uma das maiores fabricantes do mundo, né, de carros elétricos, uma empresa chinesa, ela comprou a fábrica da Ford e ela começa a produzir os seus carros aqui no Brasil. E a BYD, ela tem um preço mais acessível, então a ideia deles, e se isso se concretizar, vai ser uma grande mudança para o mercado brasileiro, porque a ideia deles é vender carros elétricos a preços populares. Então a gente está falando aí de que eles vão fabricar no Brasil e vão vender carros elétricos com preço inferior a 100 mil reais. Possivelmente, quem for comprar carro, tendo a opção de comprar um carro acessível elétrico, não vai comprar um carro a combustão, né? Então, a tendência é que nos próximos 5 ou 10 anos, a gente tenha uma crescente muito grande de carros elétricos. E aí, todo mundo vai ter que se adaptar, né? Porque se eu tiver que ir num supermercado fazer compras e eu tiver um carro elétrico, eu provavelmente vou optar em ir num supermercado que me proporciona um carregador elétrico para mim deixar meu carro carregando enquanto eu faço as minhas compras, né?
Isso já é uma tendência, já tem crescido muito essa procura por esse tipo de estabelecimento, então a gente já fornece para os nossos clientes também carregadores elétricos, para que o cliente que sinta a necessidade de já ter isso, ele possa ter junto com a 2W, sem precisar fazer investimento. Lembre, a gente quer entregar valor para o nosso cliente final, então tudo que a gente fornece para o cliente, ele não tem custo para o cliente, tá? Tudo isso a gente entrega agregado à nossa venda de energia. Então, é realmente para poder colocar o negócio do cliente em um outro patamar, entregando valor para ele, tá? É isso que a gente busca fazer. Fora o carregador elétrico, depois a gente vai ter consultorias que possam vir a fazer sentido para o cliente. Então, hoje, o cliente que ele é industrial, ele pode se creditar de ICMS, PIS e COFINS. Então, tudo que ele gasta em energia, ele pode ser creditado que ele pagou de PIS, COFINS e ICMS. Muitas indústrias hoje ainda não fazem essa acreditação, ou porque não sabem que podem, ou porque não quiseram fazer o processo, porque existe um processo para isso, né? Enfim, tem gente que não está se creditando, não está usando esses créditos. A gente pode colaborar com os nossos clientes, pode oferecer esse serviço para poder apoiar eles a terem aí essa acreditação de PIS, COFINS e ICMS. Giliade perguntou se é só quem é lucro real. Não, qualquer indústria pode ser, até do Simples Nacional, enfim, todo mundo que paga o ICMS pode se creditar, tá? Só que existe um processo que precisa ser aberto para você poder usar os seus créditos de energia, para você usar os créditos que você pagou de ICMS para isso, tá? E aí tem muita gente que não faz. Por exemplo, padarias. Padarias, geralmente, elas são consideradas estabelecimentos comerciais, mas as padarias que fabricam o pão, elas têm uma parte industrial, porque a fabricação do pão, do biscoito, enfim, ele é industrial. E as padarias, geralmente, elas não se acreditam, porque elas não separam bem isso, então elas acabam não fazendo. Então, são vários benefícios que existem, que a gente pode levar isso para o nosso cliente, a gente pode oferecer junto, isso vai trazer mais rentabilidade para o cliente. Então, a gente consegue agregar valor ao cliente, tá? E por que eu tô falando um pouquinho mais hoje para vocês do que são os produtos que a gente entrega? Porque, primeiro, entregar uma energia limpa, mais barata do que a da distribuidora, já é muito bom. Só que os clientes, esse é um mercado muito novo, né? O mercado de energia livre, ele foi estabelecido no Brasil em 1996. De lá para cá, a gente tinha primeiro os grandes consumidores só podendo entrar nesse mercado. Hoje a realidade é que todos os consumidores que fazem parte do grupo A podem migrar para esse mercado. Só que é um mercado ainda muito pequeno. A gente tem em torno hoje de 30 mil unidades consumidoras só dentro desse mercado. Isso equivale a são mais ou menos 13 mil empresas só no Brasil que migraram para o mercado de energia livre. Então, vocês imaginem que nós somos 200 e tantos milhões de pessoas no Brasil e a gente tem somente 13 mil empresas migradas. Por quê? Porque a regra era que só as grandes indústrias pudessem migrar. Tanto é que essas 13 mil empresas que estão no mercado consomem 30% de toda a energia que é gerada no Brasil. Então, são grandes indústrias realmente que migraram. E agora que o mercado muda e que as demais empresas vão poder entrar nesse mercado, né? Então, é um mercado antigo, mas ao mesmo tempo é um mercado muito novo. Quem ainda não está nesse mercado acaba tendo muito medo de ir para esse mercado, porque fica com medo de ficar sem energia, não sabe como é que funcionam as regras do mercado, não sabe se pode vir a ficar sem energia caso a empresa de quem ele contratou, sei lá, desapareça, por exemplo, né? E isso são as principais dúvidas que surgem no dia a dia dos clientes, é por isso que muitos clientes acabam não fechando o contrato, tá? Hoje a gente tem um mercado que ele tem em torno de 200 mil empresas do grupo A, grupo de alta tensão, que é o grupo que pode migrar para o mercado de energia. E é um mercado super promissor, né? 200 mil empresas é um número bem relevante. É por isso que a gente trabalha hoje no nosso modelo com parcerias. A Reduz é um dos nossos parceiros estratégicos aí, que já está com a gente mais de um ano, então é um parceiro de muita relevância para a gente, e a gente entende que é através dessas parcerias sólidas que a gente vai conseguir chegar no maior número de clientes possível. E aí a gente tem agregado tantos produtos, porque a gente entende cada vez mais de que o consumidor, ele não está buscando preço, ele está buscando segurança, ele está buscando confiabilidade, ele está buscando valor e principalmente atendimento. Se fosse só preço, ninguém usava iPhone no Brasil, né?
que o iPhone ele é muito mais caro do que qualquer outra marca de celular, né? A Motorola, a Samsung, elas são muito mais baratas do que a Apple. Mas o celular mais vendido no Brasil hoje é a Apple. Por quê? Porque o consumidor, ele busca solução, ele busca o produto que melhor atenda a sua necessidade do dia a dia, né? Então, eu acho que, pensando nessa realidade, é que a gente vem cada vez mais agregando novos produtos, agregando valor, para a gente poder entregar para o cliente realmente uma solução que seja completa e que traga confiança para ele. Hoje, só para vocês entenderem o fluxo do mercado, né? No Brasil, a gente tem aí diversas distribuidoras. Em cada estado, normalmente, se tem uma. Alguns estados têm duas. Que ficam responsáveis por distribuir a energia gerada, né? Toda a energia gerada no Brasil, ela é jogada dentro de um sistema único, que é o SIN, Sistema Integrado Nacional. Esse sistema, ele faz a transmissão da energia em todo o território nacional. As distribuidoras, elas são monopólios que ficam encarregadas de levar a energia para todas as empresas. Como elas são monopólios, elas acabam precisando fornecer o insumo energia também. Só que elas não têm ganho lucrativo sobre esse insumo energia. Então, o ganho dela é só sobre a distribuição. Então, elas compram energia em leilões e repassam para a gente ao preço que elas compram. Elas não têm ganho sobre isso. Só que elas são empresas que sempre estiveram aqui, né? Por exemplo, eu fico em Santa Catarina, então aqui é a Celesc. A Celesc, ela me atende, ela entrega a minha energia, eu não tenho muito problema com ela, então eu confio nela. Ela é muito mais cara do que se eu comprasse direto com a 2W. Mas a Celesc me atende, então eu acho que o grande momento que a gente está vivendo é o momento em que o cliente tem medo de trocar o fornecedor, sair, por exemplo, da Celesc e ir para a 2W, porque ela não conhece a 2W. Eles não sabem quem são a 2W, eles não sabem quais são os riscos de ir para um contrato com a 2W, por exemplo. Então, importante que vocês entendam quais são os riscos do mercado de energia livre. Eu não sei se todo mundo aqui já entende um pouquinho, mas eu vou bem rápido assim explicar. Risco de ficar sem energia não existe, tá? Todo cliente que ele entra no mercado de energia livre, ele passa a ser controlado pela CCEE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Esse órgão, ele fica responsável por fiscalizar as empresas que geram energia. Então, assim, mensalmente, eu tenho um cliente, ele vai consumir a minha energia, ele consome, eu registro a energia dele, ele paga para mim. Vamos supor que a 2W, ela desapareça do mercado, ela deu golpe, suma do mercado. Esse cliente, ele não vai ficar sem energia, porque ele vai continuar recebendo através da distribuidora energia, só que no final do mês, quando eu tenho que ir lá e registrar a energia dele, eu não vou fazer. Então, a CCE vai, porque ela também tem acesso ao consumo do cliente, tá? O relógio do Mercado Livre, ele é um relógio padrão, onde todo mundo consegue ter acesso aos dados do consumo. Então, a CCE vai faturar essa energia e vai dizer para o cliente, olha, a 2W te deixou descoberto. Então, eu vou te cobrar a energia ao preço do PLD, e você precisa achar um outro fornecedor, enfim. Mas o cliente, ele não deixa de receber energia, ele sempre vai receber, tá? Ele só vai deixar de receber energia se ele ficar inadimplente e não pagar a distribuidora, né? Daí ele vai ter a energia cortada, como aconteceria já hoje. Mas diferente disso, ele não fica sem energia. Às vezes o cliente fala, mas se eu estiver no mercado cativo, no mercado que é o mercado da distribuidora, e eu mudar para o mercado livre, se houver um apagão no Brasil, né, se a gente tiver de novo aí escassez hídrica, qualquer coisa assim, o mercado vai dar preferência para quem está no cativo. Isso não existe, tá? O sistema de distribuição de energia, ele é único, é o SIM. E tanto a distribuidora quanto qualquer geradora, qualquer empresa, elas todas precisam colocar a sua energia dentro desse sistema. Então, se faltar para um, vai faltar para todo mundo. E isso ficou muito claro agora, 2 meses atrás, quando a gente teve uma falha no SIM, e nós tivemos centenas de estados, de cidades no Brasil que ficaram sem energia por várias horas, porque o sistema sobrecarregou, enfim. Então, não existe essa questão de, o cliente está no mercado cativo, vai receber energia, quem está no mercado livre não vai. Não, quando tiver falha de energia, vai falhar para todo mundo, tá? Então, isso é importante que o cliente saiba. Então, não existe risco para ele. O único risco que pode existir no Mercado Livre é o cliente fazer uma má contratação, né? Então, fazer um contrato que tenham cláusulas de reajuste que não façam sentido, ou que não tenha uma flexibilidade no consumo de energia, que ele fique exposto, ou qualquer coisa nesse sentido.
Hoje existem mais ou menos aí umas 400 empresas que comercializam energia no Brasil, mais comercializadoras varejistas, que são as empresas que podem vender para esses clientes menores, que é o cliente que vai começar a migrar agora, são em torno de umas 40 só. Então, o nosso cenário competitivo não é tão grande. Então, nós temos uma excelente oportunidade hoje, e eu acho que a gente está naquele momento da famosa corrida do ouro, assim, porque o cliente não conhece o mercado, então ele ainda não procura por conta esse mercado, porque ele não sabe o que é o mercado, o que ele pode vir a ter de benefício em ir para esse mercado. Segundo, esse cliente está buscando formas de se tornar sustentável. Isso é uma coisa que tem se feito extremamente necessária, não só pela questão do mercado de carbono ter sido regulado, mas também porque, no final das contas, tudo que se fala em termos de sustentabilidade, ela tem um lado onde a gente precisa, sim, mudar para salvar o planeta, mas ele tem um lado financeiro, né? Então, assim, no mundo, tudo vira dinheiro. Isso é fato. Então, empresas com práticas sustentáveis, que elas cumpram lá critérios dos escopos 1, 2 e 3, que são escopos determinados pela ONU, né, sobre sustentabilidade, elas têm o direito de ter acesso a créditos subsidiados por fundos de investimento pelo governo, que são créditos de linha verde, são os Sustainability Liquid Loan, são créditos verdes que dão para o cliente uma taxa de juros que chega a ser 50% mais barata do que a taxa padrão de mercado. Então, hoje a gente sabe que as empresas, para crescerem, para aumentarem a sua produção, enfim, para fazer investimentos, normalmente elas precisam de empréstimo bancário. Se usa muito empréstimo, né, para fazer crescimentos. E as empresas que estiverem cumprindo critérios de sustentabilidade, elas conseguem ter acesso a esse dinheiro de forma muito mais barata. É por isso que a Ambev, a Tramontina, a Gerdau, a Rede Shell, por isso que essas empresas, elas têm critérios de sustentabilidade tão bem estabelecidos. Não é porque elas querem salvar o planeta, né? Até porque elas são uma das mais responsáveis aí no mundo por poluição, né? Elas fazem isso porque elas têm dinheiro barato. Vocês imaginem uma Ambev da vida que precisa, quando pega empréstimo, a gente está falando de empréstimo de 1.000 bilhões, ela com uma taxa de juros 50% mais barata do que a taxa que a gente usa. Então, eu acho que cumprir práticas sustentáveis também dá direito aos nossos clientes a terem esses mesmos benefícios que as grandes indústrias. Estou falando tudo isso para dizer para vocês que a gente está aqui hoje buscando levar para os nossos clientes não somente energia mais barata, o que já é uma super vantagem, mas levar para eles soluções que tragam rentabilidade para o negócio deles. Porque quando eu forneço para ele um produto onde ele vai poder se tornar sustentável, cumprir lá os critérios e ter acesso a dinheiro mais barato, estou dizendo para ele que ele pode crescer o negócio dele com dinheiro mais barato. Então, a gente vai entregar para ele uma solução que vai tornar o negócio dele mais efetivo. E é super importante que vocês entendam isso, porque assim, a Fernanda, a gente já está nessa jornada há mais de um ano, né, Fê? E a gente antes sempre falava assim, olha, o pitch para vocês abrirem o cliente de vocês eu tenho um produto que hoje não tem investimento e que vai te trazer economia. Só que não ter investimento de trazer economia não é só o que a gente faz muito mais do que isso. A gente leva solução, a gente leva acesso a dinheiro barato, a gente leva consultoria, a gente entrega inventário de carbono, a gente entrega carregador elétrico, a gente entrega uma linha de soluções para tornar o negócio do cliente mais rentável. Então, o pitch de vocês tem que ser... E é uma coisa que agora que a gente está vivendo esse momento bem conturbado ambiental, ficou ainda mais fácil de você chegar na empresa, né? Você vai chegar e vai dizer, como é que está sendo para vocês? Você está sendo impactado pelas mudanças climáticas? E todas as empresas estão sendo impactadas. Vocês imaginem que quem está aqui no sul está tendo atraso de entrega, teve seus negócios inundados, tiveram perda de mercadoria, perda de estoque, não está chegando matéria-prima, tem um monte de empresa que está com a produção parada porque não chega nada por conta das enchentes. Então, assim, todas as empresas estão sendo afetadas. E aí, quando a gente consegue levar para o dia a dia do cliente e falar para ele, olha só,
Você está sentindo tudo que está acontecendo? Você não acha que faz sentido dentro do seu negócio você começar a mudar e se preocupar em fazer diferente? Eu consigo te trazer práticas onde você torna o seu negócio sustentável e, ao mesmo tempo, eu consigo rentabilizar melhor o teu negócio através de um marketing sustentável, através de dinheiro barato, através de energia limpa, porque vai deixar de emitir CO2. Então, são várias soluções que vão fazer sentido para o cliente. E quando a gente, na abertura do cliente, já traz essas soluções, faz muito sentido para o cliente querer comprar o produto de vocês. Então, eu acho que essa conversa aqui é justamente para vocês saberem de que forma vocês conseguem abordar o cliente de vocês para tornar ele interessado no nosso produto. E assim, hoje a gente tem tido uma das melhores taxas de efetividade do Brasil, tá? A 2W, ela é a empresa que mais cresceu no mercado brasileiro nos últimos 12 meses, de acordo com os dados da CCE. Ou seja, demonstra que tudo aquilo que a gente entrega para o nosso cliente faz sentido para o cliente e a gente tem conseguido contribuir realmente para que as empresas tenham uma melhor estrutura e vejam sentido no que a gente está fazendo. Claro que tudo isso é possível porque a gente conta com vocês, porque vocês são a 2W lá na rua, né? Vocês são, o time Reduz é quem nos representa junto ao cliente, vocês aqui localizam o cliente, vocês aqui despertam o interesse no cliente para a gente poder fazer e levar os nossos benefícios, né? E aí eu faço questão de, sempre que possível, ter essa conversa com vocês, porque eu sei que no dia a dia, muitas vezes a gente não consegue acompanhar as notícias, não consegue entender como é que o mercado está se movimentando, cada um deve estar num estado, numa região, então também há muita diferença de como é que cada região está se comportando, né? Mas a gente que está aqui no Sul, eu sei que a Fê está em Rio Grande do Sul também, um estado que foi extremamente afetado nesses últimos meses aí por conta das chuvas, então eu estive em São Paulo há poucos dias, quase morri seca lá de calor, insuportável. Cheguei aqui com chuva, frio. Então, assim, a gente está passando por um momento muito conturbado do meio ambiente. Muito, muito, muito. É um momento muito agressivo. E agora a gente tem que usar isso a nosso favor. Primeiro, porque a gente vai poder fazer mais negócios, vender mais. Segundo, porque a gente vai estar fazendo a nossa parte, contribuindo também, né? Porque eu acho que faz muito sentido, pelo menos eu vejo muito propósito no produto que vocês têm para oferecer, né? Porque vocês têm uma solução que vai contribuir para a mudança que a gente espera do planeta daqui para frente, né? Uma mudança climática realmente. Então, eu acho que isso vai voltar em benefício para a gente daqui 10, 15 anos. Esse mercado, ele está só começando agora, isso é importante vocês saberem. Em 2 anos, a gente vai ter todo o grupo B industrial para vender, então eu estou falando aí de mais 7 milhões de empresas. Em 2028, a gente vai ter todo o grupo B residencial, eu estou falando de mais 90 milhões de unidades consumidoras, ou seja, um mercado que começa agora, que tem vários momentos de abertura ainda, é um mercado muito promissor. E daqui 10, 15 anos, quando a gente tiver com cenários bem diferentes já de meio, né, a gente vai poder olhar para trás e dizer que a gente fez parte da transformação. Eu não sei o quanto vocês estão acompanhando o mercado financeiro e tudo mais, mas agora, o novo momento do mercado, fala-se muito de powershoring. O que é o powershoring? É a reindustrialização. Então, assim, eu nasci em 91, sou super jovem, assim, não passei pela era da industrialização do Brasil, então, eu não sei como era, mas a gente vai ter a oportunidade de viver isso de novo, porque os países mais desenvolvidos, China, Japão, Estados Unidos, né, a Europa como um todo, elas estão começando a se movimentar para buscar soluções de construir as suas indústrias em lugares onde exista abundância em energia limpa. Então, a tendência é que o Brasil seja sede de muitas empresas internacionais para que elas comecem a gerar os seus produtos aqui no território brasileiro, porque a gente tem uma matriz energética hoje que basicamente 80% dela é limpa. E como é necessário que comece a se pensar muito na questão ambiental para, né, para a gente amenizar os impactos, muitas dessas empresas já estão cogitando construir suas indústrias aqui no território brasileiro. Então, essa reindustrialização, essa neoindustrialização, ela tem sido discutida de forma bem ampla dentro dos grandes fóruns mundiais. E existe aí uma grande tendência do Brasil ser um dos países que vai sediar muitas novas empresas do exterior para começar a gerar os seus produtos aqui dentro. Então, assim, daqui a 5, 10 anos, talvez empresas chinesas estejam consumindo a nossa energia porque ela é limpa. A gente não pode deixar os nossos clientes, né, as nossas indústrias brasileiras que já estão aqui, que já podem ter esse benefício, não ter, né? Então, eu acho que a nossa missão agora, é poder chegar nas indústrias e dizer para eles, olha só,
eu quero te oferecer esse produto para deixar a tua empresa mais rentável, mais sustentável, para fazer a diferença no teu negócio, te trazer economia. Se você não migrar, muito em breve outras empresas virão e vão usar a energia que poderia estar sendo sua. Assim. Então, eu acho que essa é a nossa missão agora, como vendedores, né? E tenho certeza que todos vocês buscam aí atingir o maior número de clientes para poder rentabilizar, né, mensalmente aí também. Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer agora. Levar todo esse conhecimento que a gente tem, todas essas soluções para o maior número possível de clientes. É com isso que a gente conta, e para a gente fazer isso, a gente conta muito com vocês, porque a gente entende que é muito mais efetivo a gente chegar no cliente através de vocês, que conhecem a região de vocês, que dominam o mercado de vocês, que conhecem o perfil dos empresários, né, que moram nas localidades de vocês, então faz muito mais sentido, tá? No modo geral, hoje era isso que eu tinha, assim, para conversar com vocês. Eu queria deixar aberto, porque eu imagino que muitos de vocês talvez tenham dúvidas, ou queiram fazer perguntas, ou queiram esclarecer alguma coisa em relação ao mercado. Então, quero deixar um tempinho aí para a gente debater, enfim, esclarecer alguma coisa que vocês ainda não saibam, mas que gostariam de saber. Ô, Jéssica, eu estava comentando aqui que sempre que eu falo do momento que nós estamos vivendo a transição energética, eu faço um paralelo com o momento de transição das telecoms, e também faço um paralelo, olhando para o lado comercial, das mudanças com o advento da digitalização, da tecnologia, né? Então, assim, se hoje você pudesse fazer uma previsão, né, e um paralelo com essas mudanças que a gente já assistiu, né? Então, eu sempre falo do caso emblemático da Kodak, que não acompanhou a tecnologia, né? E falo também que a gente não teve oportunidade de participar da transição na telecom, mas aqui hoje a gente está conseguindo ter essa oportunidade. Hoje, se você, usando um pouquinho desse viés aí, dessa visão, o que você daria de dica, conselho, direcionamento, fazendo uma previsão e falando em relação a gente aproveitar esse momento? Essa é a minha pergunta. Você sabe que, coincidentemente, alguns já me viram falar aqui, né? Eu venho do mercado de telefonia, de telecomunicações, né? Eu, antes de trabalhar com o mercado de energia, eu, por muito tempo, fui colaboradora da Oi. E foi um grande desafio, né? Porque a Oi é uma empresa que está falida no mercado há muitos anos, mas é uma empresa que passou por essa abertura do mercado, né? Aqui em Santa Catarina, a Oi era a Telesc, depois ela virou a Brasil Telecom, e agora, por fim, ela é a Oi, né? O mercado de telefonia, ele foi homologado em 1994. Até o momento onde elas eram empresas públicas, né, que eram monopólios, a gente declarava o telefone no imposto de renda, porque ele era tão caro, ele era tão inacessível para a população, que você precisava declarar, ele era um bem. Em 94 o mercado foi aberto, dividido, e a gente tem o que o mercado é hoje, né, 27 anos depois, a gente tem aí diversas ofertas. Hoje mesmo eu estava recebendo várias mensagens de promoção de Black Friday, né? Com pacotes de compra de internet, com telefone, ligação ilimitada, SMS ilimitado, enfim, tudo por R$ 39,90, por R$ 49,90. Virou uma coisa muito acessível a toda a população brasileira hoje, um telefone, né? E isso é uma mudança que aconteceu no mercado há muito pouco tempo. A gente está falando aí de até coisa de 15 anos atrás, a população não ter acesso à telefonia móvel ainda, né, em larga escala, assim, né, porque eram caros, e agora qualquer pessoa pode ter um telefone, porque se tornou bem acessível. Quem participou da abertura do mercado lá em 94, e eu conheço algumas pessoas que tiveram a oportunidade de estar presente nessa abertura do mercado, elas ganharam muito dinheiro, e hoje em dia elas nem trabalham mais, né. E eu acho que a tendência do mercado de energia é exatamente a mesma. A gente vai passar por essa mesma transição, onde a gente tem hoje relações que são fechadas, né? A gente não tem a liberdade de escolha, e a gente começa a partir de agora, e nos próximos anos, poder escolher. Quando você pode escolher, você tem melhores produtos, melhores condições, melhores preços, facilidade. Eu tive na Europa agora no meio do ano, e lá você compra a sua energia por demanda, assim. Eu estive na França, a França, inclusive, é a casa original de uma das nossas concorrentes aqui do Brasil, que é a Engie. A Engie é uma empresa francesa, e eu tive a oportunidade de conhecê-los lá na França. E lá na França, você chega lá, eu fiquei uma semana toda lá, então eu loquei um Airbnb, e aí quando você loca, né, Airbnb, que não é hotel, né, você precisa
comprar a sua energia para o tempo que você vai ficar dentro daquele local. Eu fiquei uma semana, então num aplicativo, você baixa o aplicativo que você quiser, tem várias empresas que te fornecem energia, e você escolhe a que te der o melhor benefício. Eu fui com uma colega, uma amiga, e a gente comprou de uma empresa que nos oferecia uma semana de transporte grátis. A gente comprou energia e conseguiu andar pela cidade de graça. Porque daí a gente validava lá os metrôs e tal com o que a empresa nos forneceu. Então, assim, a competitividade do mercado lá fora já é enorme e é um mundo de possibilidades, porque o mercado é livre, então tu pode escolher entre tudo que o mercado tem para oferecer. O Brasil vai começar a viver essa realidade agora. Então, agora, ainda parece muito desafiador você vender, porque é um assunto muito novo, então a gente tem aqui que educar o cliente, ensinar para ele, porque a maioria dos clientes nunca ouviu falar nada, mas a gente está se tornando especialista nisso, no mercado que é um pouco mais restrito agora, são só 200 mil empresas. Mas em 4 anos, a gente está falando de 90 milhões de oportunidades. Então, com certeza, em 4 anos, a gente vai falar deste mercado com tanta eficiência que não tem como não ser de nós que as pessoas vão comprar, né? Então, a gente está construindo aqui um trabalho sólido que vai fazer com que a gente seja referência desse mercado. Então, o mercado de energia está passando, nesse momento, pelo mesmo momento que o mercado de telecomunicações passou lá atrás. E a oportunidade de ganho é muito grande. Porque vai ser natural, todo mundo vai querer ser livre. Eu sempre falo para as pessoas, não é se as pessoas vão migrar para o mercado, é quando e com quem. Vocês podem ter certeza, vocês vão lembrar de mim daqui 10 anos. Todo mundo vai ter migrado para esse mercado de energia. Eu espero que seja com vocês, né? Eu espero que vocês sejam as pessoas que vão ter ganho dinheiro para terem levado a solução para o cliente de vocês. E é por isso que a gente sempre busca aprimorar os nossos produtos para que o cliente entenda que nós somos a melhor opção do mercado para ele. E aí a gente tem uma melhor conversão e vocês ganhem mais dinheiro, tá? Priscila, tem algumas cláusulas hoje que elas são cláusulas de segurança, né? E esse é um mercado que, se você não fizer um estudo muito assertivo para o cliente, você pode quebrar. E existem muitas empresas nesse mercado que quebraram por fazer uma proposta errada. Porque vocês imaginem, a gente às vezes não tem a dimensão do tamanho que é o contrato do cliente, né? Mas um cara que gaste 10 mil reais de energia por mês, dentro de um ano são 120 mil reais. Dentro de 5 anos, que é a média que a gente costuma fechar um contrato, são 600 mil reais. Então, assim, o montante do contrato como um todo sempre são muito grandes. Eu estou falando de um cliente bem pequeno, de 10 mil. Você imagina um cliente de 100 mil, são milhões. Então, existem algumas cláusulas que elas são cláusulas de segurança que a gente não consegue mexer. Mas muitas cláusulas são bem flexíveis, tá? Hoje a gente já tem um contrato que ele é muito vantajoso para o cliente em sentido de flexibilidade. Nós somos uma das poucas no mercado que oferece 100% de flexibilidade para o cliente. Ou seja, o cliente pode simplesmente fechar a empresa dele o mês todo, que ele não precisa se preocupar com a energia dele contratada, porque a gente permite que ele zere o que ele contratou ou que ele dobre, né? Nosso contrato, ele não é unilateral, ele é bilateral, tá? Porque, por exemplo, nós temos uma multa, essa multa é padrão de mercado, mas a multa ela é bilateral. Se eu deixar de cumprir qualquer coisa do meu contrato, eu também devo uma multa para o meu cliente, vice-versa. Mas é um contrato, vamos lá, é um mercado novo, onde o cliente já tem medo. Aí você lê um contrato que você fica amarrado por 3, 5, 7, 10, 15 anos. A gente vende muito 15 anos aqui no Sul. Dá um medo, né? Por assinar um contrato de 15 anos, a gente não consegue nem manter mais um casamento por 15 anos. Imagina manter um contrato com uma empresa. Dá medo. A gente tem bastante flexibilidade em muitas cláusulas, tá? Mas não são em todas. E vai cada vez mais, porque advogado é o pior tipo de público para se trabalhar, né? Eles sempre vão querer que o seu cliente tenha a melhor vantagem. Então, a gente tenta flexibilizar, não vão ser todas que a gente vai conseguir, mas a gente sempre avalia caso a caso, e sempre que necessário a gente vai mexer, porque a gente está aqui para não perder negócio. Eu acho que cada cliente é único, é importante, a gente precisa entregar para ele a melhor solução que faça sentido para ambos os lados. Se fizer sentido que ele solicitar, a gente flexibiliza. Nem sempre o cliente entende, nem sempre faz sentido, nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta buscar fazer o máximo que a gente pode para atender todos os clientes, tá bom? Um movimento que está acontecendo no mercado é que os clientes não sabem. E a gente tem que tentar conseguir mostrar para eles. Por isso que a gente tem preferência em sempre fazer as nossas reuniões presenciais. Porque, vamos lá, é claro que a primeira coisa que a gente quer saber é preço. Tá, mas quanto custa? É normal de todo ser humano. A gente sempre fala, tá, mas quanto custa? A gente sempre vai avaliar o preço. Mas vamos lá, se preço fosse fator relevante, definitivo, só ia se andar de quid no Brasil, né? Só ia vender quid. E isso não é o que acontece.
vende tudo que é tipo de carro. O empresário não está andando de Kwid. Então, é muito de você conseguir mostrar para ele a diferença entre o que a gente fornece versus o que está sendo oferecido. A gente quer trazer simplicidade para o processo, a gente quer fazer com que o cliente não tenha incomodação, a gente faz todo o processo, a gente entrega segurança, a gente entrega um monte de coisa que outras empresas não vão entregar. Mas para a gente poder comparar e mostrar e fazer o cliente entender, a gente tem que ter essa conversa com ele. E vai ter cliente que vai dizer, não, mas aquele preço está muito melhor, e ele vai migrar talvez com outra empresa, porque infelizmente não se ganha todas no mercado, isso é normal do negócio, né? Mas a gente tem conseguido converter muitos negócios onde tem concorrente mais barato, porque a gente consegue entregar muito diferencial, muitas coisas diferentes. A gente não tem contratos menores que 3 anos, até porque a gente não vê sentido nisso. Só para vocês terem uma ideia, o PLD, que é o preço base do mercado, ele está abaixo há 1 ano já. E agora ele teve e a gente não baixou o nosso preço, porque a gente vende valor e não preço, né? Então a gente sempre mantém o nosso preço em estado de equilíbrio. Só que muitas concorrentes nossas estavam vendendo a um preço de banana, assim, e agora elas já estão tendo dificuldade de entregar o produto para o cliente, porque venderam a uma margem muito pequena, o preço subiu muito, e já estão tendo problema. A gente possivelmente não consiga contratos menores que 3 anos, e outras empresas talvez consigam, porque tem empresas que preferem vender só 1 ano de energia. Por quê? Porque daí elas não precisam desembolsar muito para comprar energia também, só precisam comprar 1 ano. E essas empresas, geralmente, elas não pagam os custos, o cliente paga o custo de adequação, custo de entrada no mercado, então, para elas, é só a energia. Elas acabam fazendo contratos menores, mas para o cliente não é vantajoso, porque a tendência é que a energia comece a subir bastante. E a gente tem um setor de middle office, que é o setor que analisa a tendência de energia do mercado e tal, e a tendência é que a energia vai subir bastante para a gente, tá? Nos próximos anos, principalmente porque a gente está no sul, você está no sul também, pelo que eu vejo, você está no Paraná, né, no Telêmaco. A gente está aqui no sul, a gente tem fio d'água, então chove, já influencia bastante, né, na estrutura da geração. Então, exemplo assim... o cliente que tem placa solar, tá? O que acontece? Hoje, usinas fotovoltaicas, elas têm um investimento alto, né? Ela é muito vantajosa para o cliente, mas precisa fazer um investimento alto. Muitas vezes o cliente não tem espaço suficiente para colocar placa suficiente para atender todo o teu consumo. Então, se você achar clientes que têm placa e que já gera energia, mas que ainda tem um consumo de energia acima aí de 6, 7, 8 mil reais, que ainda, mesmo tendo geração própria, ainda tem um gasto assim, a gente consegue viabilizar, tá? Então, eu conheço clientes que gastava 50 mil de energia, colocou placa, agora gasta 15. A gente consegue vender o Mercado Livre para ele atender esses outros 15. Então, é bem importante para quando vocês tiverem clientes que têm placa solar, a gente pode fazer uma proposta bem tranquilo. Só que a gente vai precisar das 12 faturas sempre do cliente, tá? Por quê? Porque a gente precisa saber o que ele está gerando de energia ao longo de 12 meses. Porque a oscilação da energia, ela varia, né? No verão gera mais, na época de inverno gera menos. Então, a gente precisa saber quanto que ele gera ao longo do ano, para a gente fazer uma avaliação bem certa dele, para poder entregar realmente uma solução fiel ao que ele consome, tá? Mas assim, bem tranquilo, a gente tem vários clientes, inclusive, que já tem placa, e faz todo sentido, né? O cara tem placa, mas ele ainda pode economizar mais, vamos levar mais economia para ele. Alguns clientes muito pequenos, eles acabam não tendo mais quase consumo de energia, eles estão pagando só TUS de demanda. Daí, quando é só TUS de demanda, esse dinheiro não é nosso, é da distribuidora, né? Aí, às vezes, a gente não consegue viabilizar. Mas eu acho que vale fazer uma análise e dizer para o cliente, olha, eu vou ver, vou tentar. Pode ser que viabilize, pode ser que não, mas boa parte dos clientes vem viabilizando quando eles ainda têm energia remanescente, tá? Mas é isso, assim, hoje a gente busca ser muito fidedigno, assim, com os nossos clientes, porque a gente entende que o principal motivo do cliente não migrar é a insegurança do mercado. Se eu não for com uma proposta muito redonda, muito transparente, muito certa para o cliente, a chance de ele não confiar em mim é muito grande, e eu preciso entregar aquilo que eu prometer para ele, né? Então, por isso que os nossos preços, eles não são os mais baratos do mercado, a gente não quer ser a mais barata do mercado, deixa para ser mais barato quem não tem qualidade na entrega. A gente tem um preço justo por toda a solução que a gente fornece para o cliente. A gente consegue colocar as empresas em outros patamares de realidade, assim, então a gente realmente quer levar para o cliente valor e solução, é isso que a gente está aqui para fazer. E vocês entendendo isso, por isso que a gente tem feito aí umas conversas, porque vocês precisam entender que não é só redução de custo, é valor. E eu sei
É muito bonito quando a gente fala, né? Eu sei disso, é muito bonito falar de sustentabilidade. A gente sabe da importância, a gente sabe que isso vai ser feito, mas eu também sei que o cliente quer saber quanto que ele vai economizar, gente. Eu não vou ser hipócrita aqui. Eu sei que a primeira coisa que o cliente vai dizer, tá, mas e quanto que é? Qual é a minha economia? Claro que isso é a primeira coisa que ele vai perguntar. Eu faço isso quando eu vou comprar qualquer produto, tá, mas e quanto isso vai me custar? A gente faz isso, é normal. Mas, assim, é fácil de você convencer se você tiver a oportunidade de mostrar os seus valores. Então, é isso que a gente precisa fazer, conseguir mostrar os nossos valores para poder fazer o cliente entender o que é realmente vantajoso para ele, tá? Maravilha. Pessoal, estouramos o tempo, a gente nem viu passar, essa conversa foi incrível, Jéssica. Quero aproveitar, assim, para fazer o nosso fechamento aí. A gente sabe que o mercado abre oficialmente agora em janeiro de 2024. Eu só queria que você desse assim, uma orientação para o pessoal, a vantagem que nós temos de estar à frente aí um mês dessa abertura e o que o pessoal pode aproveitar, fazer dentro desse um mês para se posicionar, né, e aproveitar essa vantagem competitiva, digamos assim. Na verdade, a gente já está 1 ano à frente desse mercado. A gente, 2W, junto com a Reduz, a gente já teve muito aprendizado, né? E aprender dói, né, Fê? A gente já acertou e errou muitas vezes. Mas a gente já está, acho que, no momento bem mais maduro do nosso negócio. Então, a 2W começou a comercializar para esse público que vai poder começar a migrar a partir de janeiro do ano que vem, em outubro do ano passado. Só aqui no Sul, a gente fez mais de 400 vendas ao longo desse ano. Então, a nossa vantagem é que a gente já tem muita referência. A gente já conseguiu consolidar muito a nossa marca. Então, eu acho que a gente tem aí um desafio de entender quem são os clientes, de achá-los, porque, como eu disse para vocês, é a corridinha do ouro, né? Quem chega primeiro sempre acaba tendo um pouco mais de vantagem sobre os demais. A gente cria empatia pelo primeiro que me oferece um benefício, né? Normal. Então, assim, eu acho que a minha dica para vocês é tentem achar o maior número de clientes possíveis, porque vocês vão ser uma referência para aquele cliente. E mesmo que ele não feche de imediato, daqui a pouco todo mundo ao entorno dele vai fechar. E ele vai lembrar de vocês, que foram os primeiros que tentaram levar a solução para eles, assim. Então, eu acho que esse é o caminho. É uma baita oportunidade, né? Como eu disse para vocês, a cada negócio que vocês trouxerem, a gente consegue converter 20%, então se definam de quantos negócios, quanto vocês querem ganhar por mês, foquem nisso e busquem com firmeza a meta de vocês. Eu acho que meta é algo muito importante para a gente tem que ter um objetivo para ser alcançado, né? Sem objetivo nada tem sentido, então tracem um objetivo e vão firme nesse objetivo, que eu tenho certeza que vocês vão, com toda certeza, colher bons frutos. O Cláudio, que está aqui participando aí quietinho, ele é um exemplo disso, já teve alguns fechamentos junto com a gente, tem muito cliente aí no pipe, que eu sei que tem bastante intenção de fechamento, fruto de um trabalho que ele focou, definiu e foi atrás. Eu acho que todo mundo aqui tem a mesma possibilidade, é um mundo de oportunidades, né? Então, estamos juntos aí e desejamos realmente que vocês consigam colher fruto disso e que daqui 10, 15, 20 anos, quando a gente ainda vai ter um planeta bom para se viver, a gente possa olhar para trás e dizer, poxa, eu fiz parte disso, eu estava lá, eu passei pela transição, eu fiz a diferença, eu ajudei a mudar a história e o rumo que a gente vinha caminhando. Então, eu acho que só aí já faz muito sentido tudo que a gente está fazendo. E espero que todo mundo esteja com bastante dinheiro aí, com um plano bom de aposentadoria na praia. Eu moro na praia, então posso falar com certeza que é muito bom. Então, eu acho que é isso, vamos focar bastante agora, que é uma baita oportunidade, é um mercado realmente que está se abrindo, e tudo que é novo, a oportunidade sempre é maior. Vamos buscar fazer o máximo que a gente puder para poder ter bastante efetividade e colher bastante bons frutos desse mercado, tá bom? Agradeço a participação de todos, agradeço a atenção de vocês, é sempre muito bom. É uma pena que a gente não pode se encontrar mais vezes, infelizmente o mercado está muito rápido, muito acelerado, muito aquecido, estamos trabalhando muito, mas a gente conta demais com vocês. A gente não vai conseguir se tornar a empresa número 1 desse mercado, que é o nosso propósito, sem a ajuda de vocês. Então, saibam que estamos diariamente contando muito com vocês em todos os cantinhos desse Brasil. É isso aí, Jéssica. Obrigada. Conte com a gente, posso falar isso em nome do time. Foi um prazer ter estado com você aqui. E obrigada a você, parceiro aí que está aqui. Aproveitem essas informações e vamos agora executá-las no campo, né? Isso aí. Valeu, pessoal. Um ótimo Tchau, gente. dia. Um bom dia. Até mais. Deus Tchau, abençoe tchau. a todos aí.